Introdução. Hoje em dia, as qualidades de liderança são reconhecidas universalmente como um elemento-chave, alguns diriam o elemento-chave, em administração. Um bom administrador é hoje em dia, por definição, um líder. Igualmente, um bom líder será também um administrador. Mas como você poderá se transformar em tal líder? É possível desenvolver suas próprias habilidades como líder? Deixe-me responder a esta última pergunta com um sonoro sim. Quanto à primeira pergunta, a totalidade deste livro será minha resposta. Ele é um guia prático e simples para qualquer pessoa que está para assumir um papel de liderança em qualquer empresa. Mas eu espero que ele possa ser igualmente útil para aqueles que, já se encontrando nesta função, desejem desenvolver suas habilidades básicas de liderança. Se a liderança lhe interessa, este livro lhe dará o conjunto completo de diretrizes para se tornar um líder eficiente. Antes, uma palavra de precaução: ninguém pode lhe ensinar liderança. Isso é algo que você deve aprender. Você aprende principalmente da experiência. Porém, a experiência ou a prática devem ser iluminadas por princípios ou ideias. No momento em que as centelhas faiscam entre esses dois elementos, é que o aprendizado acontece. Por isso, você deverá pensar muito, relacionando o que digo com a sua experiência à medida que lê e reflete sobre o assunto. Assim como tudo na vida, quanto mais você puser em prática essa liderança, tanto mais obterá em troca. Como tornar-se um líder? Deixe-me acrescentar uma exigência ousada para este pequeno livro. Muitas vezes as pessoas discutem as diferenças e semelhanças entre liderança e administração. Contudo, a maioria das pessoas práticas está interessada antes de mais nada, naquilo que devem fazer, e não se isso deve ser denominado de liderança ou administração, ou de ambas as formas. Como diz um provérbio chinês: o que importa se um gato é preto ou branco, contanto que cace ratos. Este é o livro para tais líderes. Esta é a primeira síntese realmente bem-sucedida dos conceitos de liderança e de administração. Finalmente temos uma visão integrada singular, um foco que abrange ambas as perspectivas. Capítulo 1. O que você deve ser? Vamos começar com a pergunta mais básica de todas. Por que razão uma pessoa, mais que outras, emerge ou é aceita como líder dentro de um grupo? Em outras palavras, o que é liderança? A razão de começar aqui é que o esclarecimento da natureza e do papel da liderança é o maior passo que você pode dar em direção ao desenvolvimento de suas próprias qualidades de liderança. Como tornar-se um líder? Uma resposta tradicional a essa pergunta é que a pessoa em questão possui certas qualidades de liderança. Estes traços, como coragem ou tenacidade, tendem a tornar essa pessoa líder em todas as circunstâncias. São líderes naturais ou natos. Existem duas dificuldades nessa abordagem. Primeiro, se você comparar todas as listas de qualidades disponíveis em estudos e livros sobre o assunto, você vai notar variações consideráveis. Isso não é surpreendente, porque existem milhares de palavras que descrevem personalidade e caráter. Segundo, a suposição de que líderes são natos e não formados não vai lhe ajudar muito. Lembre-se daquele jovem cujo relatório anual atestava que Smith ainda não é um líder nato. Além do mais, essa suposição não é verdadeira. Naturalmente que diferimos em termos de nosso potencial para a liderança, mas o potencial pode, e deve, ser desenvolvido. Se você realmente trabalhar duro em relação à liderança, suas qualidades irão ser mais habituais ou inconscientes. Então as pessoas irão chamar você de líder natural. Há algumas qualidades essenciais. Você não pode deixar de lado questões de personalidade e caráter na liderança. Existem algumas qualidades que você tem que terça-feira.
Basicamente, você deveria possuir, servir de exemplo, e talvez até mesmo personificar as qualidades esperadas ou requeridas em seu grupo de trabalho. Enfatizei por ser fundamental. Sem isso você não terá credibilidade. Incidentalmente, aqui está uma das primeiras diferenças entre líderes e administradores. Este último pode ser nomeado sobre outros numa hierarquia, independentemente de possuir ou não as qualidades requeridas. O que você deve ser? Exercício. Você pode pegar um papel e fazer uma lista de 5 ou 6 qualidades exigidas daqueles que trabalham em sua área. Verifique com seus colegas. Tendo feito eu mesmo este exercício muitas vezes, por exemplo, com trabalhadores da produção, pessoal de vendas, enfermeiros, engenheiros, contabilistas, creio que você não vai achar muito difícil. Observe que palavras podem variar, trabalho duro e aplicação, por exemplo, mas os conceitos dos traços, qualidades ou habilidades permanecem os mesmos. Essas qualidades lhe são necessárias para ser um líder, mas não são suficientes para fazer com que você seja visto como tal. Por exemplo, você não pode ser um líder militar sem coragem. Mas existem muitos soldados com coragem que não são líderes. Essa é uma virtude militar. Então, de que outras qualidades você precisa? Traços genéricos de liderança. Você deve ter notado que essas qualidades estão bastante ancoradas em campos particulares. Podem até existir similaridades, mas certamente a graduação das qualidades requeridas vai variar consideravelmente. Existem, contudo, algumas qualidades de liderança mais genéricas ou transferíveis, as quais você deverá reconhecer em si mesmo. Você certamente as reconhecerá em outros líderes. Qualidades de liderança no sentido amplo. Entusiasmo e integridade. Você consegue pensar em algum líder que não tenha entusiasmo? É muito difícil, não é? Essa é a qualidade que faz com que as pessoas acreditem em você. E confiança é essencial em todos os relacionamentos humanos, sejam profissionais ou pessoais. Integridade significa tanto integreza pessoal como a adesão a valores externos a você, principalmente bondade e sinceridade. Muitas vezes os líderes são pessoas exigentes, sendo incômodo tê-los por perto, pelo fato de seus padrões serem muito elevados. Eles são obstinados e persistentes. Líderes querem ser respeitados, mas não são necessariamente populares. Líderes eficientes tratam indivíduos diferentemente, porém de forma igualitária. Eles não têm favoritos. Eles são imparciais ao darem recompensas ou penalidade pelo rendimento. A insensibilidade não leva a bons líderes. A liderança envolve o coração, assim como a mente. Gostar do que você faz e importar-se com as pessoas é igualmente essencial. Uma qualidade curiosa, porém própria dos melhores líderes. O oposto da humildade é a arrogância. Quem deseja trabalhar para um administrador arrogante? Os sinais de um bom líder são o desejo de ouvir as pessoas e a ausência de egocentrismo. Confiança é essencial. As pessoas sentem a sua presença, e portanto o desenvolvimento de autoconfiança é sempre anterior ao exercício da liderança. Mas não se permita que a autoconfiança seja excessiva, que é um primeiro passo no caminho para a arrogância. Firmeza, imparcialidade, zelo, humildade, confiança. Alguns ouvintes poderão questionar a inclusão da integridade nessa lista. Não houve bons líderes, assim como Adolf Hitler, ao qual faltava totalmente a integridade. Sim, existe uma útil distinção entre o que você deve ser. Bons líderes e líderes para o bem. Se Hitler foi ou não um bom líder é uma questão discutível. Em alguns aspectos ele o foi, em outros não, mas ele certamente não foi um líder para o bem. Porém, tudo isso é um pouco acadêmico. Porque a liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece.
sempre vai entrar em colapso, e geralmente mais cedo do que se pensa. Por quê? Porque assim é a natureza humana. Você pode ver que aquilo que você é uma parte integrante importante em sua liderança. Lembre-se do provérbio Zulu: não posso ouvir o que você está me dizendo, porque você está gritando comigo. É também um dos 3 principais caminhos para subir a montanha, uma das 3 coordenadas para responder aquelas questões centrais: o que é liderança? E por que uma pessoa, e não outra, se impõe como líder do grupo? Agora você pode desenvolver todas estas qualidades. Você pode construir sua autoconfiança, descobrir novas fontes de entusiasmo e crescer na integridade. Mas tudo isso leva tempo. É melhor começar por um ou outro dos 2 caminhos que sobem a montanha. Embora, tendo dito isso, eu lhe aconselharia a voltar de tempos em tempos ao investimento nas qualidades. Reveja o seu progresso quando o perfil de suas forças e fraquezas, em termos de personalidade e caráter, começarem a se desvendar e mudar positivamente. Fique sempre aberto para um feedback ao que se refere a esses traços, por mais doloroso que seja. Eu falo de experiência própria. Capítulo 2. O que você deve saber. Uma outra abordagem da questão da liderança não considera tanto a ideia de que existem qualidades de liderança genéricas, enfocando a ideia de que liderança depende da situação. Em algumas situações, uma pessoa pode apresentar-se como líder, em outras, não. Winston Churchill, por exemplo, foi um grande líder em época de guerra, mas não foi tão bom assim em tempos de paz. Como vimos, a verdade é um pouco mais complexa. Algumas qualidades são relacionadas a situações, mas outras, como entusiasmo, coragem moral e perseverança, são encontradas em líderes nas mais diferentes situações. Para mim, a maior contribuição dessa abordagem situacional é que ela enfatiza a importância do conhecimento na vida profissional, e conhecimento está ligado à autoridade. Existem 4 formas de autoridade entre as pessoas. N. Autoridade da posição e do posto: faça isso porque eu sou o chefe. Autoridade do conhecimento: a autoridade flui para quem tem o saber. Autoridade da personalidade: na sua forma extrema, o carisma. Autoridade moral: autoridade pessoal para pedir a outros que façam sacrifícios. Nelson Mandela, por exemplo, possui dignidade, integridade e sedução. Pelo fato de ter suportado anos de prisão, ele adquiriu a autoridade moral para pedir a seus companheiros e compatriotas que aceitem dificuldades e privações no longo caminho em direção à unidade e prosperidade nacionais. Porque os marinheiros fazem o que o capitão ordena quando o navio é jogado de um lado para outro numa tempestade? Simplesmente porque eles sentem que o capitão possui o conhecimento necessário da arte da marinha e da navegação, aprofundado pela experiência de muitas outras tempestades, para saber o que fazer. O conhecimento gera a confiança dos outros. Por essa razão, a aquisição do conhecimento técnico e profissional realmente faz parte do seu desenvolvimento como líder. Você está se equipando com um ingrediente essencial. Voltando ao exemplo de Churchill, em 1940 ele foi o único ministro de gabinete com experiência como ministro de guerra na Primeira Guerra Mundial, algo consideravelmente distante de sua formação e treinamento como oficial profissional, e que, como comandante de regimento, serviu por um curto tempo no fronte ocidental. Além de seus talentos de oratória e caráter, Churchill possuía uma quantidade considerável de conhecimentos relevantes à condução de uma guerra, bem mais do que seus colegas. E em terra de cego, quem tem um olho é rei. Estudo de caso: Marty Sullivan. Marty é um técnico excepcional, e ficou muito satisfeito quando foi promovido a líder da equipe.
A diretora técnica, Sally Anderson, encarregada da produção, tinha suas dúvidas quanto às habilidades de Martin para tornar-se um bom gerente. Porém, naquela empresa, a promoção para a função gerencial era a única forma de pagar um salário melhor para pessoas como Martin, com muito tempo de casa e com experiência técnica. Após algumas semanas, o rendimento da equipe começou a cair e ficar aquém das outras. Martin sabia todas as respostas, mas não sabia ouvir. Quando as coisas começaram a piorar, ele se transformou num tirano. Chegou a levar às lágrimas um membro da equipe, na frente de outras pessoas. Mas eu não consigo entender, disse Anderson para a equipe, enquanto Martin estava fora durante alguns dias para recuperar-se de uma estafa. Martin não é um líder. Ele com certeza conhece esta fábrica de ponta a ponta, retrucou uma das pessoas da equipe. Ele realmente é um expert. Contudo, não, eu não usaria a palavra líder no caso dele. Ele não é um líder. Liderança é algo mais do que conhecimento técnico. O que você deve saber. O mesmo princípio serve também para você. Mas não pense que ter o conhecimento técnico ou profissional apropriado basta para qualificá-lo como líder. Repetindo, isso é necessário, mas não é suficiente. Todos os principais campos da liderança, posição, conhecimento e personalidade, são importantes. Para conseguir que pessoas livres e iguais cooperem e produzam grandes resultados, você precisa se apoiar na segunda e terceira formas de autoridade, assim como na primeira. É como uma corda de 3 fieiras. Não ponha peso demais numa fieira só. Na primeira fase de sua carreira de líder, você provavelmente estará atuando num campo de trabalho claramente definido, e terá adquirido o conhecimento profissional e técnico necessário. Mas, dentro do seu campo de trabalho, as situações modificam-se o tempo todo. Quanta flexibilidade você tem? Você consegue, por exemplo, enfrentar tanto o crescimento quanto a retração. A lista de avaliação que se segue poderá ajudá-lo a confirmar tanto se você está no lugar certo como se você está desenvolvendo a flexibilidade necessária para permanecer no cargo em situações diferentes, incluindo algumas imprevisíveis. O que você deve fazer? Uma terceira linha de pensamento sobre liderança enfoca o grupo. Esta abordagem de grupo, como pode ser chamada, nos leva a ver a liderança em termos de funções que atendem às necessidades do grupo, o que deve ser feito. De fato, se você observar atentamente as questões que envolvem a liderança, existem sempre 3 elementos ou variáveis. No líder, qualidades de personalidade e caráter na situação. Em parte constante, em parte variável no grupo. Os seguidores. Suas necessidades e valores. De fato, grupos de trabalho são sempre diferentes, assim como são diferentes os indivíduos. Depois de se juntarem, logo desenvolvem uma personalidade de grupo, de tal forma que o que funciona em um grupo pode não funcionar